Boa noite para todo mundo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a proteção do plano espiritual, para que nós possamos passar os ensinamentos do Evangelho de Jesus e os ensinamentos referentes à Bíblia para os nossos irmãos. Que Jesus nos proteja e nos dê toda a sustentação necessária nesse momento. Bom, meus irmãos, hoje então eu escolhi o tema sobre a aliança que Deus fez com Abraão. Nessa aliança, Deus escolheu o povo judeu, os hebreus, para ser o povo dele. Então, para poder começar a falar sobre isso, nós temos que começar a falar sobre a origem de Abraão. Aonde ele nasceu, como que ele era. Então, Abraão nasceu numa cidade chamada Ur, na região da Caldeia, antigamente chamava Caldeia, hoje é o Iraque. Essa cidade era uma cidade muito próspera, porque tinha um sistema de agricultura muito adiantado devido aos canais de irrigação que eles fizeram. Apesar de ser uma cidade numa região árida, eles fizeram esses canais de irrigação, transportando a água lá da montanha até a cidade. E aí houve a possibilidade da criação de animais e da agricultura. Naquela época, quem tinha dinheiro, tinha prosperidade, era quem tinha muitos animais e que tinha uma agricultura boa, uma farta. Então era um povo rico, muito rico, porque em 1922 começou uma escavação onde eles achavam que é a cidade de Ur. E essa escavação durou de 1922 a 1934. E descobriram muito ouro, muita coisa feita de artigo de ouro, estatueta, coroa, joia. Então era um povo que tinha dinheiro. E descobriram também que as casas aí tinham de 10 a 14 cômodos. O que levou os pesquisadores a concluir que a família morava toda na mesma casa. Todo mundo morava naquela mesma casa. Então aí eles calcularam mais ou menos uma população de 60 mil pessoas nessa cidade. Então uma cidade grande, com muito dinheiro e muita prosperidade. Muito conforto. Abraão era um sujeito rico, muito rico, né? O que desperta na gente uma curiosidade, ou até procurar um entendimento, porque o sujeito que morava numa cidade como essa, abandonar tudo e ir para o deserto, em busca de uma terra prometida, de uma herança de uma terra, mas foi isso que aconteceu. Ele escutou, teve uma visão que Deus falava para ele: Abraão, parte da tua terra, com a tua parentela, e eu te darei uma terra aonde correrá o mel e o leite. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei. E o Senhor disse ainda: quanto a ti, guardas a minha aliança, depois de ti as gerações que descenderão de ti. Eis a minha aliança. Todos os vossos varões serão circuncidados. Então, Deus estava falando sobre a circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão genital masculino, aquela parte que cobre a ponta do órgão genital masculino, retirada daquilo. E Abraão teve essa visão, ou teve essa intuição. Hoje a gente não sabe se foi Deus realmente que passou isso para ele ou isso veio da cabeça dele. Mas o certo é que ele diz: todos os vossos varões serão circuncidados, e todas as crianças, a partir do 8º dia, também serão circuncidadas. Todas as crianças masculinas. Aí nós lembramos que Jesus
8 dias depois de nascido, foi levado ao templo, onde levou 2 pombinhas e 2 rolinhas para ser oferecido em sacrifício. Com certeza Jesus também, como judeu que era, seguidor da lei de Moisés, foi circuncidado nessa época. Então isso é a circuncisão. Outra coisa que nos chama a atenção, por que Deus chamou Abraão? Por que Deus convocou? Por que Abraão? Aí, olhando em Hebreus 11, de 8 a 10, Paulo fala assim: pela fé, Abraão, respondendo ao chamamento, obedeceu e partiu para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé. Deus sabia que Abraão tinha fé suficiente para fazer isso. Então ele parte largando tudo para trás, levando o pai, levando os parentes, levando todos os escravos, levando os pastores, todo o seu rebanho. Ele sai em direção à terra prometida. Na primeira cidade que ele chega, ele para, aí o pai dele morre, né? E desencarna aí, e ele fica mais uns tempos, e daí ele continua a viagem dele. Nós temos um relato lá na frente na Bíblia que fala sobre Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Então a família dele, os escravos, está todo mundo junto ali. Mas será que foi o povo judeu? Será que foi Abraão que inventou ali a circuncisão? Não, não foi. Porque a circuncisão já era uma prática das civilizações antigas. Eles praticavam isso como medida de prevenção, para que as pessoas não adoecessem, porque no deserto eles não tomavam banho, não tinha água. Então, eles praticavam porque tinha muitas doenças nessa região que comprometiam os homens por causa do prepúcio. Como não lavava, não tinha higiene sobre isso, ali acumulava bactérias, fungo e tal, acabava adoecendo os homens e transmitindo depois isso para as mulheres. Então, na saída, ele sai da terra dele, ele reúne todos os homens e faz a circuncisão. Abraão nessa época já tinha mais de 80 anos, quando ele foi circuncidado. Então, esse era o motivo que o povo antigo fazia, por uma prevenção contra doenças. Mas Abraão falou que isso aí seria uma aliança, a marca da aliança com Deus. A partir daí, o povo judeu, eles acreditavam que não precisava fazer mais nada. Eles oravam acreditando que já estavam salvos, porque ele dizia: obrigado, Senhor, por ter nascido judeu e ser circuncidado, e não ter nascido um gentio ou um cachorro incircunciso. Para eles bastava isso para que eles fossem salvos. Mas nós começamos chegando lá em Moisés, no Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 12 a 16, Moisés começa a desconstruir essa ideia que o povo judeu tinha. Nessa passagem, ele fala assim: e agora, Israel, o que o Senhor teu Deus espera de ti? O que Deus espera de ti? O que Deus espera de todos nós? Todos os cristãos? Todos os seguidores de Jesus? Ele espera apenas que temas o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos, amando e servindo o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua inteligência.
circuncidareis, pois, o vosso coração. Aí, Moisés já está falando como é a nossa salvação, como é a salvação daquele povo hebreu, Israel. Ele está colocando para eles que a salvação é através da circuncisão dos nossos corações. Seguir os ensinamentos que estão por Moisés no Evangelho, que é a lei, que são os 10 mandamentos, e os profetas. Falando de profetas, eu abri também em Jeremias, capítulo 1:4. Eu vou passar isso aqui, fazer um parênteses aqui, porque isso me despertou muito a minha atenção. Ele diz assim: Jeremias era jovem, Jeremias foi escolhido para ser profeta por Deus, ele tem um transe, né? Ele entra nesse transe e tem o que ele diz um oráculo, que hoje nós falamos como revelação com nossos irmãos evangélicos. Hoje nós falamos no Espiritismo uma comunicação espiritual, uma ligação com o plano espiritual. Quando ele é chamado para ser um profeta, ele fala assim: mas Senhor, eu sou tão jovem. Olha o que vem logo depois disso. A palavra do Senhor veio a mim nestes termos: antes de modelar-te no seio da tua mãe, antes de saíres do teu ventre, eu te conhecia. E eu te consagrei e faço de ti um profeta para todas as nações. Aí, companheiro, aí está falado, está claro, a pré-existência do Espírito. Porque Deus fala que antes dele modelar no seio da mãe, antes dele sair do ventre dela, ele já o conhecia, já tinha escolhido ele no plano espiritual. Muito antes de Allan Kardec falar para nós na pré-existência do Espírito. Está confirmada aqui a pré-existência do Espírito. Mas eu estava buscando era outro assunto, mas caiu nisso, eu achei que deveria passar para vocês terem conhecimento, que nós podemos ter a certeza que os ensinamentos de Allan Kardec estão baseados todo na Bíblia. Tudo nos ensinamentos, não tem nada de distorção. É claro, aqui está claro e patente isso. Mas o que me interessa mesmo é Jeremias 6,10, quando ele chama a atenção daquele povo, que estava, um povo não estava ligando para a religião, o povo estava levando a vida do jeito que eles queriam. Então ele fala: quem irá escutar as minhas palavras, se seus ouvidos são incircuncisos, incapaz de prestar atenção? Circuncidai-vos para o Senhor e cortai o prepulso de vossos corações. Claro que é outro toque que Jeremias está falando, que vocês não estão ouvindo os ensinamentos de Deus, vocês não estão praticando os ensinamentos de Deus, vocês estão surdos, não ouvem, o ouvido está incircunciso. E ele fala: então cortai, circuncidai os vossos corações, procurai um entendimento dos ensinamentos da Torá, que eram os ensinamentos daquela época, de Moisés, que eram aqueles ensinamentos daquela época. Então aí gerava-se dentro da igreja, logo depois da morte do Cristo, dentro da igreja, uma certa dúvida. Deveria, pois, os cristãos fazer a circuncisão ou não? Uma corrente achava que sim. Outra corrente achava que não era necessário. E aí houve um certo desconforto, um certo desentendimento entre essas duas correntes. E Pedro, que estava no comando daquela época, o que Pedro ficou na dúvida? Pedro não sabia, não tomava uma decisão.
Ele não tomava uma atitude para definir uma posição. E isso chama a nossa atenção numa coisa aqui. Quando nós temos um problema, quando nós temos um desentendimento com qualquer um de nossos irmãos, antes que esse desentendimento agrava, cresce e fica pior, vamos procurar o nosso irmão, reconciliar com ele. É como diz Jesus, se vens ao templo fazer a tua oferta e tem algum desentendimento, vai e reconcilia com teu irmão primeiro e depois vem fazer a sua oferta. É necessário que nós procuramos resolver o problema antes desse problema agravar-se. Tem uma passagem que eu li, eu não me lembro mais onde, em que o sujeito levou um elefante para criar dentro de casa e pôs esse elefante. Só que tem que o elefante foi crescendo e crescendo muito e passou a ser um problema muito grande para ele. Cresceu um problema quase insolúvel, porque o elefante não saía e era um problema difícil. Isso acontece com os problemas que a gente tem. Às vezes uma coisa simples, banal, que nós podemos resolver com a palavra, com um conselho, com um entendimento, nós ficamos guardando aquela mágoa, aquele rancor, aquele ressentimento pelo resto da vida. E não acertamos nesse mundo, vamos ter que acertar no plano espiritual. É assim que é. Então Pedro, nessa dúvida, nessa maneira de coisa, ele tem então uma visão que Deus vai levar para Pedro uma luz para que ele pudesse tomar uma atitude. E nós falamos agora assim, em Atos capítulo 10, versículo 9, sobre o centurião Cornélio. Cornélio era um centurião. Centurião era um soldado que tomava conta de 100 soldados. Mas Cornélio era muito piedoso, era temor a Deus, fazia doações para as igrejas do judeu, invocava sempre Deus em todos os momentos da sua vida. Ele tinha um bom coração. Ele era dado às orações e sempre na presença de Deus. E sempre tomava suas decisões nesse sentido. Mas Cornélio era gentil, politeísta, né? Mas ele tinha essa atitude. Certa vez, ele entrou em transe, teve uma visão de um anjo que chegou e falou com ele: Cornélio, manda lá na casa de Simão, o curtidor, falar com Simão Pedro para vir te dar uma orientação. Aí Cornélio, naquele chama e vai mandar lá na casa do Simão curtidor. Curtidor é aquela pessoa que curtia couro dos animais que era sacrificado. Então, esse era o Simão que fazia esse trabalho de curtição de couro. E Cornélio estava hospedado na casa dele. Enquanto Cornélio estava esperando a hora do almoço, ele entrou em transe e viu um grande pano branco estendido numa imensidão que desceu frente a ele e colocou as 4 pontas no chão. E ali cheio de animais que era impuro para o povo judeu comer, como o porco, né? Como os outros animais, o camelo, o cavalo. Então esses animais descem. Aí, se vocês quiserem olhar mesmo, vocês vão lá em Levíticos, lá está colocando esses animais impuros. Então esses animais descem e ele escuta uma voz assim: vamos, Pedro, mata e come. Aí ele fala: nunca comi nada impuro, imundo, e nem impuro. Nunca comi nada imundo e nem impuro. Aí a voz fala assim: não te atrevas a chamar de impuro o que Deus tornou puro. Nesse momento, Cornélio, Pedro, né, está escutando que Deus estava falando com ele que aqueles animais não eram impuros. A partir daí, Pedro passou a ter mais tolerância com os gentios, passou
confraternizar com eles e comia com eles. Então Pedro partiu para a casa de Cornélio. Chegando lá, tinha um banquete, tinha uma festa, recebeu Pedro, comeu com ele, conversou com Pedro. Cornélio contou para ele o que aconteceu e Pedro mandou batizar Cornélio em nome de Jesus. Está nessa passagem bíblica, está lá no capítulo 10, né? Está lá para nós no Atos, capítulo 10, de 9 a 11. Então, nós estamos vendo que Pedro aí passou a ter mais tolerância com o povo gentio. Acontece que Paulo, quando ele volta da Antioquia, uma igreja que ele tinha criado, ele volta muito satisfeito ao retornar dessa viagem. Ele voltava com Tiago e Timóteo. Ele estava satisfeito com os trabalhos que ele tinha feito lá, com o progresso que o Evangelho tinha dado lá. Ao chegar em Jerusalém, ele ficou sabendo que alguns dos fariseus recém-convertidos ao cristianismo, alguns daqueles fariseus, tinham tido uma reunião com Pedro e com os apóstolos, e que Pedro tinha ordenado que eles levassem uma carta, né, para aquelas igrejas criadas por Paulo, dizendo que era para eles fazer a circuncisão, porque se eles não fizessem a circuncisão, não seguissem as normas de Moisés, eles não seriam salvos. Quando Paulo chega na igreja de Jerusalém, recebe essa notícia, ele chama Pedro para conversar. Aí Pedro fala, não, nós vamos resolver isso. Não, nós vamos resolver isso agora. Porque Paulo era assim, muito enérgico, muito exigente, né? Vamos resolver isso agora. Vamos reunir o pessoal e vamos discutir isso. Não podemos passar por isso. E eles queriam fazer a circuncisão de Timóteo e de Tiago. Aí Paulo falou, não. De Timóteo vocês podem fazer porque ele é judeu. Mas de Tiago, não. Vamos discutir isso primeiro. Tiago é gentio, ele não precisa fazer a circuncisão. Aí Pedro reúne todos os apóstolos, todos os anciões, pessoas mais antigas, para discutir sobre esse assunto. Bom, então, Pedro convoca os apóstolos, ele faz todas as reuniões, e a partir daí acontece que eles chegaram à conclusão, quando Paulo disse, o que importa para o cristão é a sua atitude, os ensinamentos que o Cristo colocou para nós no Evangelho. Isto é o mais importante. E ele fala para eles, se uma pessoa é circuncidada e não segue os ensinamentos do Evangelho, ele é incircunciso. Mas se ele é incircunciso, mas segue todas as orientações do Evangelho, ela é a mesma coisa se for circuncidado. Paulo lembra do centurião, do que Deus tinha passado para ele. Chegaram-se a um acordo, mandaram novas orientações para as igrejas que Paulo tinha criado e para todas as igrejas fora de Jerusalém, dando orientação no sentido que bastaria cumprir a lei, bastaria seguir as orientações do profeta. Lembrou-se também quando Jesus, antes da sua morte, reuniu os seus seguidores e disse para ele, eu vos darei um novo mandamento. Amarás o Senhor teu Deus
de toda a sua inteligência, com todo o seu entendimento, com todo o teu amor. E amarás também ao próximo como a ti mesmo. Aí está a lei e os profetas. Pronto, encerrou o assunto. Não se discutia mais no assunto. Chegou à conclusão que essa atitude era correta. Aí, foi a primeira reunião feita pelos apóstolos, pelos anciões, para que eles pudessem discutir um assunto que foi muito bom, muito bem selecionado, manteve todos os ensinamentos de Jesus, manteve o evangelho íntegro. Agora me chama a atenção quando no primeiro concílio que foi feito em Constantinopla no ano 325 por Constantino, imperador romano, eles falam que foi o primeiro concílio. Eu acredito que não. A primeira reunião que discutiu um assunto relativo ao desentendimento da igreja foi, sim, essa reunião que Pedro fez com Paulo e os apóstolos. E eu estou lembrando aqui também de uma outra parte que eu gostaria de passar para vocês sobre 3 amigos que eram muito amigos, né? Mas um desses amigos era uma pessoa muito rude, muito grosseiro, muito assim, ignorante, né? Com muita dificuldade, mas eles entendiam bem e eram amigos. Esses 3 amigos partem para fazer uma pescaria. E nessa pescaria, chegando lá, cada qual joga o anzol para um lado. Esse amigo deles, que era difícil de entendimento, difícil de relacionamento, joga o anzol prende numa cachoeira. Aí ele fica lá puxando o anzol, pelejando, para 1 hora, 2 horas. E o amigo fala assim, não, eu vou lá falar com ele. O outro fala, não vai, ele vai acabar desentendendo com você. Ele não gosta de ser defendido, ele não gosta de chamar a atenção dele. Ele foi falando, não. Chegou uma hora e falou assim, não, eu não suporto, eu vou lá. Nós estamos pescando aqui, ele vai chegar lá sem peixe nenhum, como é que vai ficar isso? Eu vou lá. Chegou lá, falou, o que aconteceu? Sabe, meu anzol prendeu lá. Falei, não, peraí. Foi lá, o amigo dele, cortou a linha, pegou o anzol, amarrou de novo, falou, agora você joga e vai pescar do outro lado. Meus irmãos, muitas vezes nós temos que cortar a linha das coisas que nos prendem no plano material, no desentendimento. Às vezes nós temos um desentendimento, uma coisa qualquer, e ficamos presos com aquilo, uma mágoa, um ressentimento, com a incapacidade de perdoar e de amar. Está perdendo o seu tempo, perdendo a oportunidade de pegar o seu peixe, de ser um verdadeiro pescador, como Pedro era o pescador. Pedro pescava de rede porque tinha capacidade para ir. Nós pescamos de anzol. São boas ações que são os nossos peixes. O perdão, a tolerância, o amor, a caridade, a benevolência, são os peixes que nós temos que pescar para Jesus. É assim, meus irmãos, que nós temos que cortar a linha das coisas que nos prendem, nos atrapalham a nossa evolução espiritual. Esse é o caminho. Eu quero aqui agora encerrar a minha palavra de hoje, desse ensinamento, lembrando também que nós estamos agora numa epidemia, numa dificuldade danada com essa doença que está assolando a todos nós, né? Eu gostaria de convocar ou de pedir aos nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos e espíritas, para juntos conosco, todos nós somos cristãos, o Deus é o mesmo Deus, o Jesus é o mesmo Jesus. Nós seguimos os mesmos ensinamentos, às vezes com entendimentos diferenciados, o que não vai querer, o que não vai prejudicar em nada a nossa salvação, cada qual no seu entendimento, cada qual na sua compreensão.
para que junto conosco elevamos os nossos pensamentos ao Pai, Deus misericordioso, que possa abrandar todo o sofrimento que a humanidade está passando nesse momento, todas as dificuldades, que esse vírus possa ser vencido, que os cientistas possam descobrir medicamentos e vacinas necessárias para que nós possamos voltar à normalidade, com paz, com amor, podemos abraçar os nossos irmãos. Paulo disse muito bem, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para abraçar e há tempo para afastar. Nós estamos nesse tempo de afastar, mas gostaria de pedir ao Pai, pela intercessão do Divino Mestre Jesus, que o mais rápido possível acaba com essa epidemia, para que nós possamos abraçar os nossos irmãos, externar o nosso sentimento e a nossa vontade de crescer. Rogo a todos os irmãos, evangélicos, cristãos, espíritas, budistas, quem não tem religião, mas acredita em Deus, para que possamos juntos fazer as nossas preces para abrandar essa pandemia, essa doença. Agora eu gostaria de deixar para vocês uma coisa que é uma surpresa, mas é uma coisa que eu gosto muito de ver. Com isso aqui que eu vou deixar para vocês, eu vou terminar a minha palavra, o que eu estou dizendo essa coisa. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.